Bom dia, meninos. Bom dia. Opa! Opa, pessoal, cadê a carinha de vocês que eu nunca vejo, hein? Sinto falta, velho. Só eu falando, só eu vejo alguns eu vejo, alguns eu não vejo. Estou pelo computador, eu não tenho câmera. Cadê, ó? Professor, é hoje que eu vou fazer. O quê? Hoje eu vou terminar o trabalho do pão. Glória a Deus, Senhor. Henrico, bom dia, amigo. Uma gaveta. Fazer o quê, tio? Diga! Eu deixei na gaveta. Flávia. Bom dia. Ei, eu não fiz o negócio do pão, porque como eu já te expliquei, eu não tenho pão. Ó, nossa amizade. Eu vou fazer o quê? Minha mãe não deixou eu gastar pão à toa. Eu vou gastar. Gente, Eu vou usa arroz. pão pra deixar ele estragar. Corta um pedacinho do pão aí. Pedacinho. Deixa eu ver como é que tá o pão. Pessoal, coloca presente aí do lado, pessoal, no chatzinho, por favor. Bom dia, Digão. Bom dia. Cadê? Eu quero O ver seu TikTok ficou legal, tá? Hã? O seu TikTok Ficou o quê? ficou legal. Ficou legal? Ficou. Eu vou aprender a fazer um negócio mais maravilhoso. Pessoal, coloca a presença aí do lado, não esqueçam. Henrico, bonito, tem que colocar presente, tio, não é salve, não. Coloca Henrico Nadal. Como é que ele resolveu aparecer nas aulas depois de um mês? Quem é Henrico? Ele vem toda. Não é, Henrico, você vem toda aula, amigo? Vem toda a aula. Uhum. Pessoal, faça uma conferência aí para mim. O livro de vocês, o livro 2, eu não sei se eu corrigi as atividades de sala, lá da página 37. Eu estou na dúvida. Eu pedi para fazer, mas eu não sei se eu corrigi com vocês em sala, aqui. Dá uma olhadinha aí. Livro 2. A Biologia 1. Foi o nosso último capítulo sobre embriologia. Eu sei que eu falei, mas e correção de atividade eu não me recordo de ter feito. De Bio 1? De Bio 1. Porque nós estamos tendo aula de Bio 2, e a Bio 1, eu peguei e falei, gente, mas será que eu corrigi a atividade de sala da página 37 do livro 2? Eu não me recordo de ter corrigido. Não lembro também, não. Pois é. Vamos fazer assim, então, para a gente não atrasar muito. Lá do livro de vocês, do livro 2, da Bio 1, capítulo 7, página 37, verifiquem se eu corrigi. Digam, se não corrigiu, eu não mudo a fazer. Então, vocês façam. E na nossa próxima aula, acho que sexta ou quinta, não sei, eu pego e recorrijo com vocês. Pode ser? Tranquilinho? Então, façam essa conferência. Livro 2, capítulo 7, página 37 e 38, atividade de sala. Então, marquem. Se não foi feito, façam, porque eu vou corrigir na próxima aula. Então, eu já vou começar a próxima aula corrigindo. Eu vou tentar não deixar nada assim, sem correção, tá bom? Vamos corrigir tudo para não ficar nada vago. Nem em Biologia 1 e nem em Biologia 2. Então, se tem alguma coisa em Biologia 2 que não foi corrigido para a sala, lá no livro 2, pessoal, me avisem. Eu já vou marcar, já vou corrigir com vocês. Eu preciso corrigir. Ou eu corrijo ao vivo com vocês, ou eu faço a correção por vídeo e mando, mas eu tenho que corrigir, tá? Por quê? Porque são detalhes em biologia que você tem que lembrar. Nome de estrutura, nome de anexo, nome de hormônio. Então é importante. Porque mais tarde, para poder entender, pessoal, a reprodução como um todo, eu dependo disso, tá? Vamos falar hoje um pouquinho sobre gravidez, fecundação. Nós vamos começar a estudar a fecundação, na verdade, ver como é que acontece a fecundação, como é que acontece a formação do indivíduo, tá? Essa parte embriológica. Eu fiz um slidezinho, o que eu vou fazer? Como eu faço nas outras aulas, eu vou terminar essa aula e eu vou jogar lá no grupo de vocês o slide. Então, não precisa ficar anotando nada, né? Não precisa. Na hora que acabar essa aula, eu vou pegar esse slide e vou jogar lá para o grupo de vocês, tá bom? Vou jogar em PDF. Aí depois é só lá pegar, anotar o que tem que ser anotado, tá?
Dúvida, o pessoal vai perguntando. Tem coisa, tem nome que é esquisito mesmo, é da biologia, tá? Mas é porque nós não estamos acostumados com o nosso vocabulário cotidiano, mas a gente acostuma. Ok? Então, eu vou começar com vocês hoje o capítulo 8, falar sobre embriogênese humana, né? Como é que se dá o desenvolvimento embrionário, desde a fecundação até a formação do indivíduo para o parto, por exemplo. Então, nós vamos acompanhar o indivíduo durante 9 meses, em média, tá? Isso está no capítulo 8 do livro 3 de vocês. Lembrando, a fecundação não acontece no útero, ela acontece na tuba uterina, a antiga trompa de Falópio. Se eu pegar, pessoal, um livro mais antigo, né, eu acho que o livro de vocês até traz esse termo, trompa de Falópio, ou tuba uterina, que é o canal que liga o ovário até o útero. Então, esse canal que liga o ovário até o útero é a tuba uterina ou a trompa de Falópio. E é ali que acontece a fecundação, tá? Então, a fecundação não acontece no útero. Lá no útero você tem o desenvolvimento do embrião. Agora, o processo de fecundação acontece na tuba uterina, que é aquele caminho entre o ovário e o útero, ok? E acontece na primeira porção, no primeiro terço da tuba. Então, imagina, eu pego lá a tuba uterina, divido em 3 partes. Na primeira parte é que acontece a fecundação desse encontro, né, do espermatozoide com o óvulo, tá? Outra coisa importante, eu vou encontrar muita palavra óvulo, mas em termos biológicos, eu vou chamar de ovócito 2. O ovócito 2 é o óvulo propriamente dito, pronto para a fecundação acontecer, tá? Então, vamos lembrar. Fecundação acontece no corpo feminino, claro, lá na tuba uterina, na primeira partezinha da tuba uterina. E quem é fecundado? O ovócito 2, que a gente chama corriqueiramente de óvulo, tá? Lembra que o óvulo ele não tem mobilidade própria. Então, quem é que vai empurrando ele pela tuba uterina? A parte interna da tuba uterina da mulher é formado por células que são ciliadas. Então, é como se fossem pelinhos que vão empurrando o óvulo, né, do ovário até o útero. Então, quem vai dar mobilidade, movimento ao óvulo é a tuba uterina. Como que ela faz isso? Porque a parte interna da tuba uterina é ciliada, né? Tem um monte de cabelinho, de cílio, que vai empurrando o óvulo para frente, em direção ao útero. Quando acontece o ato sexual e a ejaculação, o espermatozoide ele vai ter que entrar, passar pelo útero e lembra que são 2 tubas. Um pouco vai para um lado e um pouco vai para o outro, porque eles não sabem de que lado se encontra o óvulo que foi liberado. Quando o espermatozoide ele encontra o óvulo, vai haver uma fusão entre o espermatozoide e o óvulo. Lembra que, em média, é um óvulo só. E são milhares de espermatozoides, mas é muito mesmo. Mas apenas um deles consegue passar pela membrana do núcleo e atingir, do óvulo e atingir o óvulo como um todo. Então, nós vamos imaginar que você tem ali vários espermatozoides, um monte deles cercando o óvulo, mas apenas um deles consegue penetrar esse óvulo. Lembrando que quando o óvulo ele vai ser penetrado pelo espermatozoide, vai acontecer uma reaçãozinha chamada reação acrossômica. Pessoal, na cabeça do espermatozoide tem uma bolsa com algumas enzimas. Quando há liberação dessas enzimas, eu vou ter uma digestão parcial da capa externa do óvulo, o espermatozoide consegue entrar dentro do óvulo e fundir o núcleo dele com o núcleo do óvulo, tá? Essa reação acrossômica, quem estimula ela vai ser o próprio óvulo. Então, na hora que o espermatozoide encontrar o óvulo e começar a tocar a membrana do óvulo, vai acontecer essa reação acrossômica, vai liberar uma enzimazinha que vai fazer a digestão dessa parte mais externa do óvulo. Ocorre uma digestão dessa parte externa, o espermatozoide ele consegue entrar, ocorre a chamada cariogamia, que é a fusão dos núcleos, tá? Então, o núcleo do espermatozoide se funde ao núcleo do óvulo, então juntou os dois, ó, formou um núcleo único de diploide, e aconteceu, então, a fecundação. Um aspecto importante é que quem entra no óvulo é apenas a cabeça do espermatozoide, só o material genético dele é que me interessa. Mas, Digão, e a cauda? A cauda é descartada, tá? Então, a gente vai perceber que, né, durante a evolução humana, ou quando eu faço uma análise genética das minhas mitocôndrias, por exemplo, toda mitocôndria de qualquer pessoa é de origem materna e não de origem paterna. Lembra que a mitocôndria vem sempre da mãe. Mas por que da mãe? Porque as mitocôndrias do espermatozoide ficam presos à cauda dele. E a cauda ele perde. Então, ele perde a cauda, né?
só entra mesmo o núcleo. Então, todo o material de mitocôndria que nós temos, ele é de origem materna, porque os espermatozoides perdem a cauda durante a fecundação. Então, não nos contribui com a mitocôndria. Tá, enfim. Juntei óvulo, espermatozoide, fundi os núcleos, houve a fecundação. Mas, digamos, e se entrar 2 espermatozoides? Pessoal, não entra. 3, 4, não vai entrar, não. Entra apenas 1. A poliespermia, ela vai ser bloqueada. Por quê? Quando ocorre a entrada de um espermatozoide, o óvulo bloqueia a entrada dos demais. Então, um consegue entrar, os demais não conseguem entrar, não, tá? Digamos, mas e gêmeos? Como é que forma gêmeos? Pois é, nós encontramos 2 tipos de gêmeos. Aqui no primeiro ano tem gêmeo, eu acho que é o Mateus? Quem são gêmeos, gente? É Mateus? Não? Quem é Sou gêmeo? gêmea. Eu e Ana. Eu e Ana. Você e Ana, cadê? As meninas são gêmeas. Vocês são gêmeas univitelinas ou gêmeas fraternas? Bivitelinas, eu acho, né? Que fala fraternas. Bivitelinas, né? Isso. Então, no caso delas, o que aconteceu? No caso delas, nós tivemos 2 óvulos separados que foram fecundados separadamente. Então, um óvulo fecundado por um espermatozoide, do outro lado, um outro óvulo fecundado por um outro espermatozoide. Então, são gêmeas sim, mas são formadas por espermatozoides diferentes e óvulos diferentes também, tá? Então, eu vou ter gêmeos que são bivitelinos ou fraternos. Tem 2 meninos aí na sala que são gêmeos. Agora, eu não lembro se eles são idênticos. Alguém sabe? Sim, a gente é univitelino. Vocês são univitelino, tio? Sim. Como pode ser univitelino tão diferente vocês dois? Isso não tem como, tio. Meu Deus do céu. Enfim, no caso de vocês dois, o que aconteceu? Um óvulo só foi fecundado por um único espermatozoide. Então, você tem um zigoto único. Durante as divisões celulares, o que acontece com o óvulo? Ele se parte. Então, aí você vai ter 2 bolinhos de células sendo formados por um óvulo e por um espermatozoide. Aí eu vou ter o desenvolvimento de gêmeos que são idênticos, univitelinos, que é o caso dos 2 meninos aí. Tá? Então, eles são univitelinos porque são originários de um óvulo fecundado por um espermatozoide. São univitelinos. As meninas são 2 óvulos separados, fertilizados por 2 espermatozoides separados, um em cada um deles. Aí são bivitelinas ou fraternas, tá bom? Lembra que não vai ter nunca poliespermia, então não vai acontecer jamais de eu ter, por exemplo, um óvulo recebendo 2, 3 ou mais espermatozoides. Cada óvulo é fecundado por um espermatozoide. O resto não entra? Não entra, porque entrou o primeiro, vai haver um bloqueio da poliespermia. Então, vai haver um bloqueio da entrada de outros espermatozoides. Não vai acontecer, não. Só entra um para um óvulo, tá? Apenas. Aí tá bom, fecundou. O livro de vocês ele traz uma diferençazinha bem legal entre inseminação artificial e fecundação, que é muito comum hoje, né? As 2 formas de fertilização. O que acontece? Na inseminação artificial, o homem ele vai doar espermatozoide, isso é levado para o laboratório, é feita uma seleção dos melhores, que tem melhor mobilidade, por exemplo, e o espermatozoide, ou o grupo deles, é injetado na mulher. Então, na inseminação artificial, não tem relação sexual, claro. Então, lembra, o homem ele vai fazer uma extração, né? Ele colhe espermatozoide, vai para o laboratório, se selecionam os melhores em mobilidade e os melhores são colocados na mulher. Então, nesse caso, ocorre inseminação artificial. Uma outra possibilidade é a fertilização in vitro, que acontece quando é feita uma coleta de óvulos da mulher, 1 a 3 óvulos, é feita uma coleta de espermatozoide no homem, e eles são colocados num único recipiente assim, igual está aqui essa plaquinha de Petri, eu vou colocar aqui os óvulos e os espermatozoides, todos eles. E aqui que acontece a fertilização, numa plaquinha dessa, dentro de uma estufa. Depois que acontece a fertilização e que ele começa a se dividir, a se segmentar, eu pego o óvulo fertilizado, o zigoto formado e coloco no útero da mulher, tá? Então, lembra que no caso da inseminação artificial, a fertilização aconteceu dentro do corpo da mulher, só que de forma artificial, claro.
Na fertilização in vitro, a fecundação acontece numa plaquinha de vidro. Então, ali acontece a fecundação. Quando ele começa a se dividir, eu pego esse embrião e coloco no útero da mulher. Eu transfiro para o útero da mulher. Geralmente, se transfere 1, 2 ou 3. Por isso que você vai encontrar... hoje em dia, a técnica melhorou muito, mas você vai encontrar mulheres que tiveram filhos dessa forma, elas tiveram trigêmeos, quadrigêmeos, né? Olha a Fátima Bernardes, por exemplo. Por quê? Porque naquela época, para ter sucesso nessa técnica, eles colocavam na mulher vários óvulos fertilizados, vários zigotos, para ver se pelo menos um vingava, se pelo menos um ficava preso ao útero. E acontecia de só um ficar preso, dos 3, ou os 3 ficarem presos e se desenvolverem, né? Que aconteceu em alguns casos. Hoje é menos comum você ter esse desenvolvimento um monte de vezes. Se coloca geralmente um porque a técnica melhorou bastante. Bastante mesmo. Então é importante diferenciar o que é inseminação artificial da fertilização in vitro. Isso é bem importante também. Tá? Feita a fertilização ou feita a inseminação ou foi feito por um meio natural, nós vamos encontrar agora o desenvolvimento embrionário. Lembrando, quando é que surge o embrião? Logo após a fecundação. O chamado zigoto, ele é chamado também de embrião. Então, se eu falar zigoto e embrião, eu me refiro à mesma coisa. Antes, era ovócito 2, óvulo, e espermatozoide. Fundiu, juntou os dois. Formou o zigoto ou o embrião. O que marca esse desenvolvimento? Lembra que após a fecundação acontecem inúmeras divisões celulares e diferenciações celulares. Então, o que marca dentro o desenvolvimento embrionário é intensa divisão celular, muito grande, bastante, e intensa diferenciação celular, para formar os tecidos, pele, cabelo, neurônio e assim por diante. Ok? Nesse período do desenvolvimento acontece a chamada nidação. A nidação vai ser a implantação do embrião no útero da mulher. Lembra, onde é que aconteceu a fecundação? Lá na tuba uterina. Então, lá na tuba uterina teve fecundação. Ele vai saltando pela tuba uterina até chegar no útero e aí ele se implanta, tá? A implantação do embrião no útero é chamada de nidação. O desenvolvimento embrionário ele passa por 3 etapas, que são a segmentação, que são divisões celulares, a gastrulação e a organogênese. Quando eu falar para você em segmentar, a palavra segmentar significa dividir, tá? Então, segmentação aqui representa divisão celular. Como é que acontece? Eu coloquei aqui no cantinho, ó, eu tenho um zigoto formado pela fecundação, ele vai começar, ó, a se dividir em 2, depois em 4, em 8, 16, 32, e forma um bolinho chamado de mórula. Lembrando, a mórula, ela vai lembrar muito uma morinha. Ela é uma massa maciça de células, tá? Então é um bolinho, tá aqui, ó, a mórula aqui no cantinho. Isso aqui vai ser a mórula. Essa mórula, ela vai originar mais tarde uma cavidade interna e ela se torna chamada blástula. Então eu tinha mórula e agora eu passo a ter blástula. O zigoto ele se torna mórula por divisões celulares até o 5º dia após o 3º dia após a fecundação. Então, fecundou, ele vai se dividindo. Era uma célulazinha, o zigoto se torna 2, depois 4, 8, 16, 32 células, mais ou menos, é a mórula, tá? Isso lá para o 3º dia da fecundação, ainda na tuba uterina. A mórula, ela vai criar internamente uma cavidade, a blastocele. Lá pelo 5º dia após a fecundação, a mórula se torna blastocisto ou blástula. Nos outros animais, nós vamos chamar, pessoal, de blástula, tá? Na espécie humana, é chamado de blastocisto, mas a estrutura é a mesma. O blastocisto, né, que é essa cavidadezinha aqui, ó, que eu estou passando o mouse agora, ela é formada pela blastocele, que é a cavidade interna, né? Ela é formada pelo trofoblasto, que é a parte externa de células, e é formada pelo embrioblasto, que é esse bolinho azulzinho aqui, ó. Então, essa estruturazinha aqui, ó, azulzinha, é o chamado embrioblasto. Então, eu vou ter embrioblasto, que é essa partezinha aqui, blastocele, que é a cavidade, e trofoblasto, que é esse conjunto externo que circunda a estrutura. Digam, o trofoblasto forma o quê? O trofoblasto
ele forma as estruturas que são periféricas ao embrião, as membranas embrionárias, né? Então, a parte amniótica é formada pelo trofoblasto. Se eu pensar em placenta, é formada pelo trofoblasto. Então, essa parte que é externa ao embrião, as membranas externas, elas são formadas pelo trofoblasto. Agora, o embrião, propriamente dito, a criança, é formada pelo embrioblasto. Então, toda a estrutura corporal do embrião é formada por esse bolinho azulzinho aqui, ó. Isso aqui vai formar o embrião, isso aqui vai formar mais tarde as membranas externas ao embrião, né? Lembra? Aquela bolsa externa, a placenta, é formada pelo trofoblasto. Embrioblasto, a partezinha central, o bolinho azulzinho aqui, ó, vai formar o embrião, a sua estrutura corpórea. Ok? Bem facinho. Lembra, ó, isso aqui, ó, pessoal, até essa fasezinha de mórula, terceiro dia após a fecundação. Formar, pessoal, blástula, blastocisto. Quinto dia após a fecundação. Então, beleza. Lá pela segunda semana, após a fecundação, o embrião finaliza a sua implantação na parede uterina, né? Então, ele finaliza a nidação a partir da segunda semana após a fecundação. Então, ele começou a se implantar, ele chegou na região de útero do endométrio, começou a se implantar, e lá para a segunda semana, 14 dias, ele termina a implantação. Quem forma o trofoblasto, essa parte mais externa do embrião, vai acumular muito glicogênio e lipídio. Para quê? Para poder nutrir o embrião inicialmente. Lembra que ainda não tem aqui dentro placenta para fazer a nutrição do embrião. Então, como não tem placenta, quem faz a nutrição inicial do embrião são as células do trofoblasto, que vão guardar glicogênio e lipídio, tá? Vai formar o chamado disco germinativo, ou embrionário. Esse discozinho, ele vai participar da formação do âmnion e do saco vitelínico. Ele é muito pequeno e primitivo. Por quê? Porque nós temos cordão umbilical. Então, esse saco vitelínico inicial, ele vai nutrir o embrião inicialmente, mas é por pouco tempo, tá? Se eu pensar em implantação do embrião, olha a estrutura que eu coloquei aqui ao lado. Ó. Isso aqui vai ser um embrião que já está se implantando na parede uterina. Eu vou encontrar aqui a mucosa uterina, vou encontrar a estrutura que vai formar o embrião, ó, azulzinho, vai formar o futuro embrião aqui dentro. E essa parte periférica, que é do trofoblasto, vai poder formar as membranas que são externas e, claro, a placenta também. Tá? Então, essa fixação se chama nidação, que está acontecendo. É importante lembrar que a mulher, quando ela é engravida, ela não mais menstrua. Então, o período que ela se encontra grávida, ela não vai estar menstruando. Vai, digamos, por que ela não menstrua? O embrião que foi formado e que se implantou na parede uterina, ele produz um hormônio chamado HCG. Chamado não, né? HCG é a abreviação dele. O nome do hormônio é gonadotrofina coriônica. E para que é esse hormônio? Esse hormônio, produzido por uma parte do embrião, pelo córeo, ele vai para o sangue da mãe, liberado no sangue da mãe. Então, quem produz é o embrião, produz HCG e joga no sangue da mãe. Lá no sangue da mãe, ele vai estimular o corpo amarelo no ovário a manter elevadas taxas de estrogênio e progesterona. Ué, Digão, e daí? Se a mulher manter essas taxas altas desses hormônios, ela não menstrua, tá? Então, durante a gestação, a mulher não menstrua em função disso. Porque o embrião gera HCG, joga no sangue da mãe o HCG. O HCG estimula o corpo amarelo ovariano a produzir mais e mais estrógenos e progesterona e, como consequência, a mulher acaba não ovulando, tá? É interessante que, por exemplo, teste de farmácia que o pessoal faz muito, né? Compra em farmácia e faz xixi no teste. Para que é? O que esse teste ele mede? Ele mede a presença de HCG na urina da mulher. Nessa fase inicial da implantação do embrião, logo depois que ele se implanta, há uma produção muito grande de HCG e colocado no sangue da mãe. Ou seja, aparece na urina também. Então, a mulher, nessa fase inicial, tem tanto HCG no sangue que vai aparecer na urina dela também, tá? Então, se ela for pegar lá um teste de farmácia e fizer xixi em cima, o teste está medindo a presença de HCG no sangue da mãe, ou nesse caso, na urina da mãe. Porque se está na urina, é porque estava no sangue, tá? Quando se faz o exame de sangue, pessoal, a mesma coisa. Se procura inicialmente HCG no sangue da mãe. Se tem HCG, ela está grávida. Ué, Digão, mas se a mulher tiver HCG e não estiver grávida? Pouquíssimo provável. Porque quem gera HCG é o embrião.
Se ela não tem embrião, ela não gera HCG. Então, é lógico, né? Não está grávida, não tem embrião, não tem HCG. Está grávida, tem embrião, tem HCG. Então, é uma sequência lógica. Ok? Por favor, pega o livro de vocês, o livro 3. Eu queria fazer com vocês algumas atividadezinhas bem simples. Lá na página... Não sei qual é a página. 14, agora eu sei. Aprendi. Pessoal, olha só. Vamos colocar aqui um verdadeiro ou falso. Ver se nós vamos conseguir entender o que está acontecendo. Só para nós nos orientarmos, eu vou colocar alguns nomes aqui, tá? Gente, eu vou matar esse cachorro. Por favor, no livro de vocês mesmo, até para a gente poder se orientar, aqui onde está esse bolinho de célula, coloque, por favor, mórula. Mórula. E aqui é blástula. Aqui é blastocisto, né? A espécie humana é blastocisto. Digão, eu não sei se é só pra mim, mas você tá no Word ainda. No slide. Oh, meu Deus do céu. Não, a pessoa não tá... Eu mudei para mim, achei que estava abafando já, né? Ó. Obrigado. Cadê? Ih, cadê? Pessoal, então escreva aí para mim, por favor. Essa estruturazinha aqui, ó, é a mórula. Mórula. E isso aqui do lado é o blastocisto. Pessoal, eu vou falar blastocisto porque é para a espécie humana, tá? Se você falar assim, Digão, eu vi uma questão que é blástula. Pode, pode. É porque para a espécie humana se especifica blastocisto, mas assim, em termos médicos, né, em termos obstetrícios, mas eu posso chamar de blástula porque a estrutura é a mesma. Mesmo trem. Enfim, pensando, pessoal, que eu vou ter essa sequência, tá vendo, ó? Eu tive aqui o zigoto, que foi formado pela fecundação, houve as divisões, formou a mórula, depois a blástula, ou blastocisto. Ok. Eu vou marcar aqui verdadeiro ou falso. Claro que se for falso, eu vou tentar justificar. Primeiro, a formação do zigoto, que é essa fasezinha aqui, ó, inicial, vou colocar zigoto também, né, já que eu identifiquei todo mundo. Vou colocar aqui zigoto, zigoto. A formação de zigoto, que está aqui em cima, é resultado da fusão de células gaméticas, espermatozoide e óvulo, e normalmente ocorre dentro da tuba uterina. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Né? Acontece na tuba uterina, não no útero, tá? O zigoto, essa estruturazinha aqui, ó, sofre sucessivas divisões mitóticas, gerando células diploides com a mesma característica. Quando fala aqui, pessoal, genotípica e fenotípica, são características genéticas, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu só vou puxar certinho, mas eu vou digitar, porque eu não consigo escrever, não, tá? Sou muito burro para isso. Genéticas. É para digitar. Então, são as mesmas características genéticas, o que é verdade. Porque, na verdade, após a fecundação acontecer, acontecem várias mitoses, lembrando que o zigoto ele é diploide. E depois, digamos, as outras células também são diploides. Então, sim, pessoal, é verdade. O zigoto sofre mitose, geram células que são também diploides, e elas são todas idênticas entre si. Todas, 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 todas. Sem exceção. O blastocisto, isso aqui ó, no finalzinho, já possui diferenciação celular e algumas de suas células irão se modificar no futuro embrião. Pessoal, também é verdade. Lembrando que ó, eu vou ter uma região chamada de trofoblasto e uma área chamada de embrioblasto. Então é verdade. Eu vou encontrar aqui, ó, vou colocar até uma legenda, ó. Vou colocar de outra cor. Já que o quadrinho é colorido, né?
colocar aqui, ó. Puxar uma estrutura, a cavidade. Pronto. Vou chamar isso aqui de trofoblasto, blastocele, embrioblasto. Então, eu vou encontrar, pessoal, associado ao blastocisto, 3 áreas, né? Vou encontrar o trofoblasto, blastocele e embrioblasto. Lembrando que o trofoblasto é um grupo celular periférico. O embrioblasto é um grupo celular que se encontra dentro do trofoblasto, né? No meio, ele se encontra envolto pelo trofoblasto. Então, é verdade. No 5º ou 6º dia, aqui, ó, 5º ou 6º dia, uma massa compacta de células, denominada mórula, penetra no útero e se implanta no endométrio. Pessoal, certo ou errado? É falso. É falso, porque olha só, no 5º ou 6º dia, eu vou ter mórula. A implantação acontece não no 5º ou 6º dia, acontece no 7º ou 8º dia. E quem se implanta é o blastocisto, não é a mórula. Então, isso aqui é falso. A implantação, pessoal, a anidação acontece lá para o 7º, 8º dia, e quem se implanta é o blastocisto, não é a mórula. Então, tá errado, muito errado. Pessoal, essa questão 1 da PUC de Minas, complicada? Posso jogar para cima? Tire um print da tela, por favor. Ó, eu vou encontrar na questão 2 um esquema que representa o sistema reprodutor feminino, tá? Antes de responder as questões, eu vou tentar entender o que acontece no desenho. Lembrando, isso aqui é o ovário. Então, vamos colocar aqui uma legenda. Isso aqui vai ser o ovário. Ovário. Isso aqui é a tuba uterina. Tuba uterina. Aqui é o útero, tá? Útero. Conheço útero, tuba uterina, tá lá. Agora, o que acontece, pessoal, em se eu tenho o ovário liberando de alguma coisa, o que acontece é uma ovulação. Então, o que acontece em aqui dentro é a liberação do óvulo. Em 2, alguém encontrou esse óvulo. O que está acontecendo? Está ocorrendo em 2 uma fecundação. Deixa eu ver se eu consigo posicionar certinho. Essa estrutura 3, ela tem nome. Lembra que ela se chama mórula. Aqui não pergunta, não, mas eu vou colocar, tá, pessoal? Isso aqui é o blastocisto. Blastocisto. E o que acontece em 4 fenômenos se chama nidação. Digamos, por que nidação? É a implantação da estrutura blastocisto ao útero. Então, eu conheço o conjunto. Sei o que é ovário, tuba uterina e útero. Reconheça a ovulação acontecendo, a fecundação acontecendo, a mórula que foi formada, o blastocisto mais tarde, e depois ele se implanta na parede uterina, né? Faz lá a nidaçãozinha dele. Pensando nisso, Esther, lê para mim só o texto da 2, só o texto introdutório, por favor. Momentos após a ejaculação, vários espermatozoides percorrem a mucosa do útero e dirigem-se para uma das trompas. Parte destes espermatozoides encontra o ovócito 2, que libera enzimas que enfraquecem as barreiras que o envolvem. Um espermatozoide entra em contato com a superfície do ovócito 2
e as membranas celulares e os núcleos de ambos se fundem. É para Isso. responder? É só entrar. Vamos lá, me ajuda aí, então, Esther. Quais são os fenômenos ocorridos em 1 e 2, Esther? Como é que eu vou responder aqui? 1 é o quê? Sei. Olha para a legenda. Olha a legenda que eu criei. 1, o que está acontecendo em 1? A ovulação. Ovulação. É isso. E em 2? A fecundação. O pessoal caiu na internet? Não, né? Não. Não acho. O pessoal na internet caiu? Não, né? Não. Não. Que susto. Então, pessoal, em 1 aconteceu a ovulação, em 2 acontece a fecundação. Pronto. Reconheço 1 e 2. Qual o nome da fase do desenvolvimento embrionário representada em 3? E qual o processo de divisão celular ocorrido até a implantação em 4? Pessoal, vamos começar lembrando, ó, o processo, a estrutura que está em 3 é a mórula. Mórula. Beleza? A divisão que chega até a etapa 5, é chamada de mitose. Então, ó, mitoses ocorrem até se chegar a... Opa! A 5 não, pessoal, a 4, né? Então, percebam, a estrutura 3, ela se chama mórula. Beleza. E é mitose, pessoal. Mitoses. Ocorre até se chegar à estrutura 4, né? Até chegar à nidação. Lembra que após a fecundação, quando você fala assim, digamos, eram segmentações no embrião. Segmentações são mitoses, tá? Divisões celulares chamadas de mitose. Pessoal, complicado? Eu queria fazer também com vocês a 4 e a 5, que estão associadas também a esse mesmo conteúdo, tá? Essa parte curtinha aí. Eu vou andar um pouquinho o livro, tá? Tire um print da tela. Posso mover? O que acontece? A pessoa 3, eu vou explicar depois, porque a 3 depende de conhecer placenta, que eu vou explicar ainda, tá? Mas a 4 está associada ao que foi visto agora. Bem fácil, bem tranquilo. A questão 4 é... Quer ver? Caio, lê para mim a questão 4, por favor, amiguinho. Espera aí. Observe o esquema a seguir que ilustra a formação de gêmeos. Os indivíduos que se desenvolverão a partir dos embriões assinalados no esquema resultam, na maioria dos casos, da fertilização de... Pessoal, isso aqui é um gêmeo, isso aqui é outro gêmeo, tá? E eles foram implantados lá na parede do útero, no endométrio. Lembrando, esses gêmeos, eles vêm de óvulos separados, tá vendo? Que aqui é um óvulo, aqui é outro óvulo que foi fertilizado e formou blastocisto. Lembrando, para chegar a essa etapa aqui, ó, de óvulos separados, eu tive fertilizações também separadas. Curiosidade, são gêmeos idênticos, univitelinos ou gêmeos bivitelinos? O que vocês acham? Bivitelinos, eu acho. Eles são bivitelinos. Se eles são bivitelinos, eu tive um ovócito fecundado por um espermatozoide, 2 ovócitos por um espermatozoide, um ovócito por 2 espermatozoides ou 2 e 2? 2 e 2. 2 e a letra D. 2.
2 e 2, letra B. Exato. Lembrando que nós temos aqui, ó, por favor, coloque uma observação aí, que nós vamos encontrar aqui gêmeos bivitelinos. Bivitelinos. Ou fraternos. Então, eles são biviterinos ou fraternos, tá? São formados por óvulos que são distintos, são 2 ovócitos e 2 espermatozoides. Quando ele fala aqui ovócito, pessoal, ele fala em ovócito 2, tá? Então, a palavra aqui ovócito, ele se refere ao óvulo, ou ao ovócito 2 mesmo. E para encerrar, pessoal, essa aula de hoje, vamos dar uma olhadinha na questão 5. Aline, lê a primeira questão 5, por favor. Coloca, amiguinho, por favor. Beleza. É para ler, Digão? Sim, pode ler. 5. Nascimento de Louise Brown, o primeiro bebê de proveta em 1978, só foi possível devido aos avanços científicos sobre o processo de fecundação. Entretanto, aspectos básicos da reprodução humana são ainda desconhecidos por alguns estudantes. Analise as frases a seguir, obtidas em provas de biologia, e assinale a única correta. Pessoal, então, foi pego de prova de biologia de menino, de aluno, né, do ensino fundamental e médio, estas afirmações. Claro que tem errado aqui no meio. Então, por exemplo, a entrada de 2 espermatozoides em um único ovócito originará gêmeos. Certo ou errado? Certo, eu acho. Falso. Errado. Entrar 2 Tá errado? É errado. Não tem como entrar 2 espermatozoides no óvulo. Entra um só. Digão, mas e se entrar 2? Pessoal, não entra. A poliespermia ela é bloqueada logo após a primeira entrada de espermatozoide. Então, lembre que entra o primeiro espermatozoide, o óvulo bloqueia a entrada dos demais. Então, não entra 2, não tem como. Só entra um mesmo. Um óvulo para cada espermatozoide. Gêmeos são formados quando eu tenho óvulos separados que foram fertilizados ou depois de fertilizado ele se parte, depois de fertilizado, tá? Durante as segmentações. Gêmeos idênticos originam-se da fecundação de um ovócito por um espermatozoide. Certo ou errado? Certo. Pessoal, o que acontece? Depois da fertilização, o óvulo pode se partir. E sim, quando eles são idênticos, que é o caso do... Como é que é o nome dos dois rapazinhos aqui da turma? Não lembro, gente. Os 2 gêmeos, cadê? Diego e Vitor. Obrigado. Quem falou foi Diego ou foi Vitor? Foi Diego. Diego. Obrigado, Diego. Então, no caso do Diego e do Vitor, foi um óvulo e um espermatozoide. Foi fertilizado. Enquanto migrava para o útero, ele se partiu em 2 e deu origem ao Diego e ao Vitor separados. Tá? Mas é um óvulo só, é um espermatozoide só. Pessoal, a letra C está errada, claro. O que está errado nela? A fertilização, a fecundação natural ocorre normalmente no útero da mãe. Está errado aí? É na tuba uterina, né? É na tuba uterina, não é no útero da mãe. É na tuba uterina, na primeira porção da tuba uterina. Pessoal, a zona pelúcida, ela não é removida. Ela é que bloqueia que os demais espermatozoides eles entrem. Então, a remoção dela após a fecundação fecunda e ela vai ficar impermeável para impedir que os demais consigam entrar. Então, pode entrar e só. Pronto, fecha a conta. Tá? A questão 3, eu vou fazer com vocês, pessoal, só na próxima aula, ok? Dúvida, por favor, me perguntem. A Mariana me lembrou, pessoal, que eu esqueci de fazer o mapa mental de vocês. Eu fiz do fundamental e não fiz do médio. Eu vou fazer agora. Acabou essa aula, eu vou montar o mapa mental, vou escanear ele e vou mandar no grupo, tá? Me perdoem.
por favor, não esqueçam de ver no livro 1, pessoal, o capítulo 7 dessa biologia. Se eu fiz, façam para eu poder deixar corrigido já para a próxima aula, ok? E, Ô, Digão, por favor, Oi? mas outras Pode fertilizações falar. acontecem no útero, né? Sem ser a natural. Ixi, travou. Então, a fertilização acontece in vitro. Então, por exemplo, pegou o óvulo da mulher, pegou o espermatozoide do homem e juntou os dois em laboratório. Aí eles implantam no útero. Aí, nesse caso, a fertilização, a fecundação aconteceu no laboratório e a implantação foi no útero. Agora, na natureza humana, né, a fertilização acontece sempre na tuba uterina. Na espécie humana, você não tem fertilização acontecendo no útero. Quando o óvulo chega no útero, já chega para ser descartado. Então, se o óvulo chega no útero já fertilizado, ele gruda no útero. Se ele chegar no útero não fertilizado, ele vai descer e aí se dá, então, a menstruação. Então, a fertilização, a fecundação acontece sempre na tuba uterina. Sempre. Pessoal, eu peço a vocês que em casa agora leiam as páginas 2 a 7 do livro de vocês, tá? Não deixem de ler. Então, marca aí para vocês lerem, destacarem o que foi importante. Páginas 2 a 7. 2 a 7? Não, 2 a 7 não, pessoal. 2 a 6, minto. Então, pessoal, leia as páginas 2, 3, 4, 5 e 6 apenas, tá? Eu vou gerar um mapinha mental só dessas páginas. Vocês podem passar no caderno de vocês, ok? Bem tranquilinho. Leiam, destaquem, página 2, 3, 4, 5, 6. Fácil. Pergunta. Fechou? Então, pessoal, vou precisar sair porque eu tenho que dar vaga para outro professor agora. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Vou fazer agora o mapa mental, vou jogar no grupo. O slide eu vou colocar no grupo agora também. Então, até para vocês se orientarem, pessoal, no livro de vocês, o que eu vou destacar no livro, Digão? Destaquem, por favor, o que está no slide. Então, olhem para o slide e façam um destaque. Ok? Muito obrigado e até a próxima Tchau, aula. Digão. Tchauzinho. Beijo. E curto meus vídeos, pessoal, no Instagram. Falta você homenagear a gente. Né? Então tá, vou precisar numa homenagem bem bonita. Bem bonita, porque vocês são especiais. Tem que ser uma coisa muito... Pá, Tá bom. Beijo. Tchau. impactante. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima aula.